Senhoras e senhores, boa noite. É com prazer que a Universidade Norte do Paraná, por meio do seu curso de Direito, Unidade Catuaí, inicia a 6ª jornada de estudos jurídicos da Unopar. Estamos no 6º ano de realização da jornada, a mesma que tem como tradição oferecer a seus participantes palestras de alto nível, proporcionando atualizações em temáticas referentes à área do direito. O curso de Direito da Unopar, juntamente com a Escola da Magistratura do Paraná, EMAP, realizam a 6ª Jornada de Estudos Jurídicos, o evento que tem por objetivo homenagear os 25 anos da EMAP em Londrina. Nesses dias, serão realizadas palestras com a participação de renomadas autoridades do Estado e do Brasil. A jornada será realizada durante 5 dias, sempre com 2 palestras com profissionais renomados da área. Dando sequência, convidamos para fazer uso da palavra o excelentíssimo senhor doutor Mauro Ticianelli, que no ato está representando também a reitora da Unopar. Por favor, doutor Mauro. Boa noite, pessoal. Não se preocupe que eu não vou fazer discurso, não. Só dizer da nossa satisfação que essa 6ª jornada está sendo realizada em parceria com a Escola do Ministério Público e da Magistratura, né, EMAP. Lembrando que, para mim, é um motivo de enorme satisfação em rever meu querido amigo Miguel Kfouri. Quantos anos de jornada, não? Temos... E eu queria dizer para vocês que essa Unopar, nosso curso de Direito, é um prolongamento da UEL. E nós temos história na UEL, como o professor tem. Então, não foi nada por acaso. Aqui tem grande número de juízes que são oriundos da UEL, né, que passaram pelos bancos da UEL. Lá que a Escola da Magistratura começou, lá que nós fizemos o primeiro convênio, lá que nós instalamos as sedes, e eu tive o prazer e a honra de ser diretor na época da UEL, depois de ser reitor, e mantivemos sempre um relacionamento. Então, essa fusão de hoje da 6ª jornada, que também foi criada e idealizada a meu pedido por um ex-magistrado, o professor Jovaldo Struva Garcia, a quem rendo minhas homenagens. Lembrando também que este curso foi criado e fundado pelo professor Nelly Lopes Casale, de saudosa memória, em cujo nome nos honra nomeando este auditório. E dizer que, para nós, nós fizemos um número reduzido dessa feita, exatamente para ver o melhor aproveitamento de vocês. É para saudá-los, dizer que eu fico muito satisfeito, Rafael, o pessoal todo, todos os meus velhos companheiros, e vocês, alunos, que vocês vão ouvir hoje aquilo que eu sempre digo, que o Kfouri é uma das maiores reservas morais da magistratura paranaense e brasileira. E não falo como amigo, não, falo como ex-jornalista, como homem que acompanhou a sua carreira desde antes de não ser magistrado, desde antes de não ser doutor, e acompanhei depois suas sentenças brilhantes na área. Participamos de alguns simpósios quando começamos com ética médica, né? Então, tudo isso me emociona realmente. E dizer para vocês que vocês vão ter a oportunidade de ouvir uma pessoa formidável, maravilhosa. Sejam bem-vindos e boa sorte para todos. Convidamos o excelentíssimo doutor Rafael Pedroso, diretor da Escola de Magistratura do Paraná de Londrina, para a apresentação da história da EMAP em Londrina, 25 anos. A princípio, quem faria essa exposição sobre a história da magistratura seria alguém bem mais qualificado, alguém que viveu todo o período de criação, de instalação da Escola de Magistratura, alguém que dirigiu a Escola de Magistratura, que é o colega aposentado Miguel Horst Bom Peixe. Por motivos pessoais e profissionais, ele não se pôde fazer presente nessa solenidade. Então, modestamente, eu farei uso da palavra para fazer algumas colocações sobre a Escola da Magistratura e por que de comemorar 25 anos.
Acho que o simples fato de uma instituição de ensino superior dedicada a um curso de pós-graduação conseguir se manter ativa de forma ininterrupta por mais de 25 anos, já seria razão suficiente para o nosso júbilo, a nossa comemoração. Mas o núcleo de Londrina ele tem algumas peculiaridades que o tornam especial. Para compreender isso, a gente precisa fazer um regresso no tempo, voltarmos a 1983 e lembrarmos da conjuntura política, social, econômica e jurídica da época. Na recente palestra que a ministra Eliana Calmon fez, também convidada da Escola da Magistratura, ela disse que um dos principais problemas que ela encontra como corregedora é o fato dos tribunais de justiça, ainda hoje, serem tribunais herméticos, fechados, onde prevalece a hierarquia, onde prevalece um critério de antiguidade, onde aquele que é eleito para presidir recebe dos seus pares poderes plenos para gerir o tribunal. Reclama ela que não há uma gestão democrática, é difícil penetrar nos tribunais, é difícil se inserir nos tribunais. Se isso hoje ainda ocorre, imaginem em 1983, quando o Tribunal de Justiça do Paraná contava, se não me engano, com 16 desembargadores, com certeza não mais do que 20, onde os desembargadores, além de ocuparem os cargos natos, que são destinados pela Constituição e pela lei, de presidência, vice-presidência e corregedoria, também ocupavam os cargos na Associação dos Magistrados Paranaenses e de direção da Escola da Magistratura, que já funcionava em Curitiba. Então, os senhores imaginem, nesse ambiente de concentração do poder todo dentro do Tribunal de Justiça, a pretensão de uma cidade do interior em abrir um núcleo da Escola de Magistratura. Isso representava, na época, queiram ou não, uma divisão de poder, porque era preciso que, para instalar a escola em Londrina, os desembargadores abrissem mão de uma parcela, ainda que pequena, dessa hegemonia que eles exerciam, atribuindo aos juízes locais a competência para administrar a escola. Houve, na época, uma forte resistência à criação do núcleo de Londrina. Mas, com a união de todos os juízes que atuavam em Londrina na época, com o apoio das instituições como a Mita Diocesana, como a OAB, o Ministério Público, e principalmente o apoio da UEL, é que foi possível realizar esse sonho. Dizia-se que no interior não haveria estrutura, e aí veio então o apoio da UEL, na pessoa do Dr. Mauro, dizendo, não, estrutura nós temos. Ah, mas no interior não há professores. Não, nós temos professores. Os juízes serão bons professores, e a UEL coloca todo o seu corpo de professores à disposição da Escola da Magistratura. Dizia que não haveria alunos. Não, os alunos existiam. Já havia, na região de Londrina, já havia um público suficiente para a formatura de turma para a Escola de Magistratura. Então, todos os senões que eram levantados foram sendo derrubados, não pelos juízes, mas pela sociedade londrinense. Londrina, caracterizada por ser, como disse o hino, atrevida, demonstrou para a capital, não, aqui nós também podemos ter um núcleo da Escola de Magistratura. E essa união de forças permitiu, então, a instalação da escola. Há 25 anos, a Escola de Magistratura funciona em Londrina, em convênio com a UEL. A biblioteca, sala de aula, a estrutura física está na UEL. Nós temos também, depois, uma secretaria que está instalada no fórum. E a escola demonstrou que era possível, então, que o interior tivesse uma unidade que preparasse os alunos, os bacharéis em Direito, não para prestar o concurso. A escola nunca nasceu com esse intuito de ser um cursinho preparatório para concurso. A pretensão era maior, é de preparar o bacharel para o exercício da judicatura. Nós não temos na Escola de Magistratura preocupação em passar memorex, passar esquemas ou algum outro meio que facilite o candidato no concurso público. A nossa preocupação é formar um cidadão
bacharel em Direito, apto a exercer a judicatura, depois de aprovado em concurso. E nesses 25 anos, eu acho que a Escola da Magistratura, Núcleo de Londrina, cumpriu com sua missão. A primeira turma da escola teve um percentual dos mais elevados em aprovação no concurso de magistratura que se abriu após o encerramento do curso em Londrina. E isso se repete durante anos. São centenas de profissionais que hoje ocupam cadeiras da magistratura, no Ministério Público, advocacia pública, delegados, procuradores, defensores, e mesmo aqueles que optaram por não seguir carreira pública, com o que aprenderam na escola, tiveram um sucesso profissional na atividade privada. São muitos os advogados que hoje, com sucesso, atuam em Londrina, que foram alunos da escola e tiveram, então, essa oportunidade de conhecer. Acredito que, nesses 25 anos, a Escola da Magistratura aprendeu uma lição antiga de Sócrates, que dizia: eu não posso ensinar nada a ninguém, mas posso fazê-lo pensar. E a Escola da Magistratura está aqui para isso, para fazê-los pensar. Para tanto, nós, em parceria com a Unopar, programamos essa jornada, onde diversos juristas de renome estarão aqui com vocês para passar os seus ensinamentos e para levá-los a pensar o direito. Boa noite, muito obrigado. Quero deixar claro aos senhores, meus queridos alunos da Escola da Magistratura, acadêmicos da Unopar, para mim é uma honra muito grande tê-los aqui neste dia para estas nossas ligeiras considerações. Eu prestei o concurso em 1984. Nosso concurso, as inscrições se encerraram em agosto de 83. E a nossa Escola da Magistratura em Curitiba nasceu justamente em 83, fevereiro, março de 83. Então, os primeiros alunos aprovados em concurso público para a magistratura, oriundos da Escola da Magistratura, foram os meus colegas de concurso. Albino Guedes, né, meu colega, que agora vai ser desembargador, o Pedro Bortolo, de Luiz Martini, que infelizmente faleceu, e vários outros colegas que foram aprovados nos concursos subsequentes. A nossa Escola de Londrina se notabilizou pela sua organização, pelo apoio aos alunos à época dos concursos. Eu sempre encontrava, em Curitiba, o ônibus com os candidatos que vinham da Escola da Magistratura de Londrina, sob a orientação do Bellinetti, do Toshiharo, né? Então, eles acompanhavam os candidatos lá durante todas as provas, ficavam ali, sempre dando apoio. Então, isso eu sempre achei que era uma iniciativa muito boa. Eu assumi a direção da escola em Maringá, ali pelos idos de final de 95, início de 96, e também, naquelas minhas turmas, tivemos uma turma que 13 candidatos, 13 alunos da escola, foram aprovados no concurso. E aquilo me deixou com uma felicidade enorme, porque nós, juízes, ficamos muito felizes quando todos vocês, todos os senhores que aqui se encontram, meus queridos acadêmicos e alunos da escola, são aprovados no concurso e passam a integrar a magistratura do Paraná. Aquilo que disse o Rafael, os tempos mudaram. E eu quero deixar claro aos senhores que os tempos mudaram, sobretudo, no Tribunal de Justiça do Paraná, pelo qual eu hoje, honrosamente, e é claro que por toda a benemerência aí dos meus pares, presido. Hoje não existe mais na magistratura aquele distanciamento que havia antigamente, porque o Poder Judiciário sempre foi muito conservador. É um poder, até o professor Kazuo Watanabe sempre dizia, em tom de chacota, né, aquela história do cidadão, que se ele fosse congelado no início de 1900, ali por 1905, 6 por ali, e agora ele fosse descongelado, vocês imaginem a surpresa desse cidadão. Entraria num banco, por exemplo. Ele não teria a menor ideia de que aquilo era um banco. Se entrasse no aeroporto, então nem se fala. Se entrasse num supermercado, como que ele ia imaginar que aquilo é um supermercado? Mas se ele entrasse num tribunal, ele não teria dúvida. Isso aqui é um tribunal. Então, moral da história, né? Ou o tribunal não evolui, né? Mas a aparência dos tribunais ainda é uma aparência conservadora, a imagem conservadora. As nossas vestes talares, aquela toga preta, né? Negócio meio circunspecto, cidadão de paletó e gravata. E, senhores vejam, o judiciário é conservador. Só que, aqui no Paraná, eu posso dizer aos senhores que aquele distanciamento
que um dia existiu entre a magistratura e desembargadores, por exemplo, a cúpula do tribunal, hoje não existe mais. Hoje todos nós, Guilherme e eu, que somos aqui desembargadores, somos amigos, colegas, conhecemos cada um dos juízes. E não há, os senhores têm a certeza, aqueles que forem ingressar na magistratura, já ingressarão num tribunal, um tribunal de outros tempos, onde todos nós temos um objetivo comum, que é distribuir a verdadeira justiça, a melhor justiça, prestar o melhor serviço judiciário à população, a todos aqueles que buscam o judiciário. Então, se eles têm a certeza que esse é o nosso propósito, e, graças a Deus, nós temos sido bem-sucedidos com o apoio dos nossos queridos colegas juízes. Paraná, para os senhores terem uma ideia, foi o 3º tribunal do país a superar as metas, o ano passado, traçadas pelo CNJ. Só que os 2 anteriores foram Sergipe e Roraima. Um tem 150 juízes, no total, com desembargador e juiz, e Roraima tem 50. Então, os senhores vejam que o Paraná tem hoje mais de 800 juízes e desembargadores. Só durante a nossa gestão, nesses 16 meses de gestão, nós já criamos, senhores, 102 cargos da magistratura. Foram aprovados agora 59 juízes substitutos. E já os primeiros já serão nomeados juízes de direito, com pouquíssimo tempo como substitutos. O Rafael lembrava aqui, o Alberto, a instalação de varas em Londrina. Londrina, se não me falha a memória, nós criamos uma vara de família, 4 da Fazenda Pública e mais 7 cargos de juízes de direito substitutos. Então, são 12 cargos de juiz. Praticamente 1/3, cerca de 1/3, da magistratura, um acréscimo aqui à nossa magistratura de Londrina. Então, os senhores vejam que, realmente, hoje os tempos são outros, onde todos nós nos irmanamos num objetivo, num ideal comum, que a magistratura, todas as profissões, são belíssimas profissões. Quero deixar claro aos senhores que eu não distingo nenhuma profissão é mais importante que a outra. Então, dizer, não, essa é mais importante. Todos os profissionais, todas as pessoas que trabalham, desde o mais humilde trabalhador, até quem vocês imaginarem aí, presidente da República, seja lá quem for, aquele que trabalha, que cumpre o seu dever, que efetivamente se dedica ao trabalho, é digno da nossa admiração e reconhecimento. Agora, eu digo aos senhores que dirimir conflitos, dar a cada um o que é seu, contemplar os litígios, infelizmente a vida também é feita de conflitos nas mais variadas áreas, né? E o juiz é aquele que pacifica a sociedade, que faz com que aquele conflito se transforme quase sempre numa conciliação ou numa decisão que restitui as coisas aos seus devidos lugares. Então, esse é o grande objetivo da nossa atividade. E, por isso, eu fico feliz de encontrar na Escola da Magistratura. Outra coisa que eu queria também frisar aos senhores é que, nesse último concurso da magistratura, dos 59 aprovados, 5 eram assessores de juiz. Então, vocês que cursam a Escola da Magistratura e que vão em busca daqueles 3 anos de experiência jurídica, trabalhando com os juízes, aí exercendo aquelas funções, né, que, felizmente, nós também pudemos distribuir a todos os juízes do Paraná pelo menos um cargo de assessoria, né, em nível superior, além do estagiário de pós-graduação, né, e agora mais um cargo também privativo de bacharel em Direito. Esse é o material humano de elevadíssima qualidade que fará a magistratura do futuro. Então, por isso, senhores, eu fico muito feliz de ver aqui os nossos colegas da Escola da Magistratura e os meus acadêmicos, futuros cursistas da nossa escola, independentemente da área do direito a qual os senhores se dediquem. Toda a área é importante, né? E, é claro, eu aí puxo um pouco a brasa para a nossa sardinha, né? Se os senhores vierem aqui para a magistratura, serão sempre acolhidos de braços abertos, onde, num poder judiciário, num tribunal, que ele procura, sobretudo, fazer com que o juiz se sinta amparado, né? Que ele se sinta partícipe de uma cadeia de fraternidade, de uma associação de juízes, onde todos nós nos preocupamos, cada um com o outro, né? Eu acho que é esse sentido de fraternidade, de companheirismo, de lealdade, de amizade, que preside hoje a nossa magistratura. E é isso que eu vejo nessa história gloriosa da nossa Escola da Magistratura de Londrina. Conheço desde a época do Bom Peixe, essa iniciativa que eu vejo aqui, o Direito Vivo,
Quer dizer, foi a primeira escola. Antes de Curitiba ter uma escola, ter uma revista, Londrina já tinha uma revista, uma belíssima revista, com as sentenças, trabalhos da comunidade jurídica de Londrina. Então, dos alunos da escola, juízes e aí por diante. E quero dizer mais aos senhores, pretendemos, e eu já disse isso no meu discurso de posse como presidente do tribunal, pretendemos implantar, criar, aqui no Paraná, e o faremos em breve, uma escola judicial para magistrados e servidores. Né? Uma escola oficial, como nós temos, por exemplo, em Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina, Pernambuco e tantos outros estados, Rio de Janeiro, uma escola modelar, onde há uma escola oficial, a par da escola vinculada à Associação dos Magistrados, nessa atividade de preparação para o exercício da magistratura e para o concurso de ingresso, também há uma escola oficial que ministra aos juízes formação continuada e também aos servidores essa educação continuada, cursos de atualização, cursos de aperfeiçoamento, estágios noutros países, noutras escolas, enfim, essa atividade de qualificação constante do magistrado. E isso eu valorizo muito. Né? Não poderia deixar de ser, sempre procurei, né, aí, modestamente, mas nos qualificarmos para a função que a gente exerce. Eu, por isso, torno a dizer, quero mais uma vez agradecer a presença de todos, ainda o professor Mauro me lembrava, temos até desembargador agora, né, aqui da Escola de Londrina, acho que o Panza, ele cursou a escola, né, é o mais jovem desembargador que nós temos lá. Acho que o Panza nasceu ali por volta de 65, por aí, 64, 65, e ele cursou, ele fez direito aqui na UEL, e acho que é da primeira turma aqui da escola. Juiz, é claro, temos vários, né, que já poderiam até ser desembargadores, o caso do Camacho, por exemplo, né, que é daqui da primeira turma, aqui da nossa escola da magistratura de Londrina. E os senhores vejam que a carreira tem sido uma carreira rápida. Né, hoje há juízes da turma já de 92, né, que estão ingressando no tribunal por merecimento. Então, e o pessoal de 89, até da minha turma também, que eu sou de 84, aqueles que ficaram algum tempo na intermediária, estão chegando lá, né, ao cargo aí, máximo, né, da magistratura estadual. Então, meu incentivo, meu estímulo, meus parabéns à nossa escola de Londrina, que é uma escola modelar, uma escola que sempre primou por um ensino de primeiríssima qualidade, e hoje, aqui nas mãos do meu querido colega Rafael, ela faz jus, né, a esse passado de tantas glórias. Senhores, o que eu separei aqui para a gente conversar. Aqui, alguns colegas, eu já ouvi tanto essa sua palestra, que quando você esquece alguma coisa, eu corrijo, falo, você esqueceu tal coisa. Então, o que eu vou falar aos senhores, eu selecionei 3 temas. Aqui eu vou falar sobre 3 aspectos, desses que eu considero hoje um pouco mais momentosos aí, e fiz aqui algumas observações, e até fiz uma pesquisa nova nesse meu livro aqui, Responsabilidade Civil dos Hospitais, que é a forma que eu editei aí a minha tese, né? Cortei uma parte ali dos direitos do paciente e deixei mais a parte de responsabilidade civil hospitalar, né? E cuidei aqui desse primeiro tema, que eu vou dizer aos senhores, que é a teoria da perda de uma chance. Perda de uma chance. Como hoje o nosso STJ tem consagrado a teoria e tem utilizado numa gama muito grande, então eu vou falar muito rapidamente aos senhores sobre como funciona essa teoria, quer dizer, alguns dados básicos da teoria da perda de uma chance e como essa teoria migrou para a responsabilidade civil, médica e hospitalar. Hoje, houve uma mudança profunda, moda, né? Essa mudança de paradigma na responsabilidade civil. Então, hoje, ao invés de se falar em ato ilícito, prefere-se mencionar o dano injusto. Então, aquele dano que alguém acarreta a outrem de maneira injusta, que é uma expressão onicompreensiva, uma expressão muito mais abrangente que simplesmente essa do ato ilícito. Há quem critique essa tendência do direito moderno a não deixar dano sem reparação. Então, vejam, nós temos 2 grandes sistemas de responsabilidade civil que todos os senhores conhecem.
a responsabilidade civil subjetiva, calcada na culpa, onde nós temos que analisar a ação do agente, daquele que provocou o dano, para descobrir nessa ação, identificar nessa ação, alguma modalidade de culpa estricto sensu, ou imperícia, imprudência ou negligência. O dolo, no caso aqui da responsabilidade médica, nós deixamos de lado. E existe esse grande sistema da responsabilidade objetiva, onde não se perquire culpa. Então, apenas há uma atividade causadora do dano. Se o dano decorre dessa atividade, indeniza-se, em qualquer circunstância. Então, senhores, vejam, o sistema do Código de Defesa do Consumidor é o da responsabilidade objetiva, no tocante a defeito do produto ou qualquer falha na prestação de um serviço. O Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 14, parágrafo 4º, excepciona o profissional liberal, dizendo que, em relação ao profissional liberal, mantém-se o estatuto da culpa. Ele só será responsabilizado mediante a aferição da culpa. Essa situação ela é recorrente no mundo inteiro. E o que nos interessa é uma verificação rápida de países que têm o direito semelhante ao nosso, esse direito codificado, né, da velha família romano-canônica ou romano-germânica, o direito civil, processual civil e codificado. No caso do direito civil que nos interessa. Vejam, tentou-se, vocês vão perguntar, e daí? Não existe nenhum tertium genus, uma escala intermediária entre essa responsabilidade subjetiva e a objetiva? Existe. Hoje se fala muito em presunção de culpa, em algumas circunstâncias onde se presume a culpa. O juiz, nesse caso, ele não teria que ficar investigando, fazendo prova, para ver se aquele autor, no caso, o demandado, né, o agente, aquele que praticou o ato danoso, tem ou não culpa, porque, em algumas hipóteses, ele poderia presumir a culpa. E há casos de presunção legal de culpa. É aquela velha história. Presume-se a culpa do patrão pelo ato do empregado. Então, ninguém perquire se o patrão teve culpa ou não. Ele, sendo empregado lá na sua atividade, ele causou um dano a outrem, quem responde pela reparação desse dano, injusto, evidentemente, é o patrão. O que aconteceu, por exemplo, na União Europeia, em 1991? Tentou-se estabelecer uma presunção legal de culpa em relação à atividade vinculada à saúde, especialmente em relação ao médico. Então, houve uma proposta de diretiva que dizia, presume-se a culpa, e com inversão do ônus da prova. Ou seja, quem deveria provar que não era culpado seria o profissional da medicina, ou da área de saúde, que vocês imaginarem, odontologia, né? Todas essas profissões que se vinculam à saúde do ser humano. Acontece que, em 94, essa proposta de diretiva foi retirada lá do Conselho da Comunidade Europeia para melhor exame e nunca mais voltou. Então, vejam, na União Europeia se estabeleceu, principalmente pela resistência da Alemanha e Inglaterra. Esses dois países, principalmente, resistiram a essa presunção legal de culpa quando se trata de responsabilidade médica. Por quê? Porque se parte do pressuposto que a medicina intervém na medicina uma dose muito grande de alea, fortuito, sorte. O médico, ele quer curar, mas, perante uma situação que aflige a dois pacientes, ele, usando a mesma terapia, a mesma doença, usa a mesma medicação, a mesma conduta terapêutica, um morre e o outro permanece vivo. Por quê? Porque é evidente, qualquer tratamento médico, qualquer intervenção cirúrgica, depende muito menos, às vezes, da própria atuação do médico que da condição orgânica, uma debilidade orgânica do paciente, uma malformação anatômica do paciente. Não sei se vocês leram um dia desse, na revista Veja, naquelas páginas amarelas, o médico que operou, aquele Kutaiti, que operou o Gianecchini. Operou aí o Gianecchini do câncer dele, aquela história toda. Ele foi introduzir um catéter no Gianecchini e quebrou o catéter. E lesou lá o vaso do Gianecchini e tal, e foi
ele ficou muito mais tempo internado, foi uma situação difícil. Muito bem, ele deu essa entrevista para a Veja, e dizendo que a medicina não é isso que eu estou dizendo ao senhor, não é ciência exata, às vezes o médico, né, existe o fortuito, aquilo que, o imponderável, o imprevisível, aquilo que não está sob o comando do médico. Nesse caso, podemos reconhecer a imperícia, na quebra do catéter. Está eu comentando com um médico de Curitiba, um médico antigo lá de Curitiba, que é até conselheiro federal do Conselho Federal de Medicina, ele me dizia que foi. O pai desse médico esteve aqui em Curitiba, ele era cirurgião gástrico, e da Faculdade de Medicina da USP. E ele veio fazer uma cirurgia dessas de demonstração aqui em Curitiba. Essas que são transmitidas num circuito fechado ali de televisão. Para todo mundo que está no Congresso, assiste a cirurgia. Né? Eu já vi isso em cirurgia plástica, por exemplo. É um negócio até interessante, né? O cirurgião operando e o pessoal vendo ali, todo mundo acompanhando na televisão, mostrando como é uma técnica diferente e tal. Chegou um determinado ponto, esse médico, pai do médico que operou de Gianecchini, falou, aqui os senhores têm um cuidado enorme, porque neste ponto aqui, se cortar no ponto errado, lesa o ureter do cidadão. E ele tocou o bisturi, moral da história. O cidadão, esse paciente, tinha uma malformação anatômica. E ali onde não poderia estar, o ureter estava. E ele cortou o ureter do cidadão. Ao vivo, em cores, todo mundo assistindo a cirurgia. Então, quem pode dizer que um cidadão desse é imperito? É claro que hoje mudou muito, né? Todos esses meios aí de ressonância magnética, tomografia computadorizada digital, de última geração, isso aí hoje dá mais uma certeza para o médico dessa localização de órgãos, de tecidos, e aí por diante. Na época não havia, mas só estou explicando aos senhores que, muitas vezes, a medicina ela fica totalmente aleatória. Não é uma ciência exata como física, é ciência exata, matemática, e aí por diante. Então, vejam, por isso é arriscado, em se tratando de ciência médica e arte médica, porque a medicina é ciência e arte. É ciência porque ela tem primados científicos, tem princípios, tem, enfim, toda uma construção dogmática, científica. Mas é arte. O senhor sabe muito bem, depende muitas vezes da mão do cirurgião. Você tem habilidade manual, né? Imagine um cirurgião plástico. A maneira de você dar o ponto ali, aquele ponto de cirurgia plástica, para ficar o menos possível visível uma cicatriz ou coisa parecida. Mas vejam, a arte médica, que é também ciência, é muitas vezes imponderável. Por isso, essa transferência ou essa alteração do sistema de responsabilidade civil, abandonando-se a responsabilidade subjetiva para a responsabilidade objetiva, ou mesmo por culpa presumida, é algo meio arriscado. Poderemos cometer injustiças. Então, vejam, por que acontece isso? Por aquilo que eu acabei de dizer. Hoje, não se quer deixar nenhum dano sem reparação. Quer dizer, há uma tendência, né, da sociedade a não deixar dano sem reparação. Pois, nesse contexto, que surgiu essa tal teoria da perda de uma chance, que ali por volta de 65 migrou, houve 65, 66, o primeiro julgado de uma corte de apelação lá em França, aplicando essa teoria da perda de uma chance à responsabilidade médica. Vejam como funciona essa teoria. Não se indeniza o prejuízo final. O que se indeniza é a oportunidade perdida, a chance perdida, essa probabilidade de se obter um ganho ou de se evitar um prejuízo. Então, vou dar o exemplo típico para os senhores, que foi esse exemplo que está na cabeça de todo mundo, né? Que, quando se fala em perda de uma chance, é o exemplo que nos vem à mente, que foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, o ministro Fernando Gonçalves, que já está aposentado, ele foi o relator. Aquela situação do jogo do milhão, lembram? Do jogo do milhão, lá na Bahia, uma baiana, uma moça, senhora baiana, participou lá do Silvio Santos, daquele jogo do milhão. Quando chegou na pergunta que valia 1 milhão, pergunta do milhão, ela, uma de duas, ou ela responderia a questão, ou podia desistir. Se desistisse, ganharia 500 mil, que até 500 mil ela já havia ganho. Se tentasse e errasse, perderia tudo. Qual era a pergunta? Qual era o percentual de terras que a Constituição da República Federativa do Brasil destina aos indígenas?
e vinham 4 alternativas, A, B, C, D. Ela pensou, quer dizer, uma moça de um conhecimento enciclopédico, que até então ela tinha acertado tudo. Ela raciocinou, teve dúvida e desistiu. Recebeu 500 mil. Qual foi o fato posterior? Ela procurou na Constituição e não encontrou. Ou seja, a Constituição brasileira não contempla nenhum percentual de terras reservadas para indígenas. Não havia resposta. Ela moveu, lá na Bahia, num juízo, uma vara especializada em direitos do consumidor, uma ação contra o baú da felicidade, esse aí do nosso brioso Silvio Santos. O que ela pediu? Os outros 500 mil. Fizeram uma pergunta que ela não poderia responder. Não havia resposta correta. O juiz deu os 500 mil. Chegou no tribunal, o tribunal manteve. Falou, não, essa pergunta é irrespondível. Subtraiu uma chance, uma oportunidade de a moça responder corretamente aquela inquirição, aquela pergunta, e ganhar os 500 mil. Deram os 500 mil. Chegou no STJ. Qual foi a decisão do STJ? O ministro Fernando Gonçalves entendeu o seguinte: ela era uma moça que conhecia bastante coisa, tanto é que estava até ali dos 500 mil. E havia 4 alternativas. Ela teria uma chance de acertar, né, e 3 de errar. Então, ele entendeu que ela perdeu uma oportunidade em 4 e deu a ela 125 mil reais, que é 1/4 dos 500 mil. E a turma acompanhou o ministro Fernando Gonçalves. Então, ela, ao invés dos 500 mil, recebeu 125 mil. Cá entre nós, quando eu vi aquilo, eu achei, aí vem o grande problema na perda de uma chance. Se um dia perguntarem a vocês qual é o problema dessa teoria da perda de uma chance, eu já vou explicar mais alguns, mas o principal deles, para o juiz, que é o que nos interessa, é a quantificação do dano. Quantificar, ver quanto nós daremos. Vamos dizer, mas claro, esse negócio de, por exemplo, dano moral. Quantificar o dano moral é dificílimo. Ainda na nossa esfera aqui da responsabilidade médica, consentimento informado, quando o dano ocorre e é um dano iatrogênico, um dano decorrente da cura. E a única maneira de curar é causando aquele dano iatrogênico. Um dia desses, cidadão lá, um rapaz lá em Curitiba, vocês viram aquela história, né? O rapaz fez lá num bar, desses bares da moda lá, o sujeito fez uma dívida lá no bar, parece que R$106. O cara deve ter bebido à vontade, porque R$106 é dinheiro. Hein? E não tinha um tostão no bolso. E saiu correndo. Para não pagar, saiu correndo. Um segurança saiu correndo atrás do cidadão, do rapaz, e derrubou o menino. E naquela, né, para segurar o sujeito e tal, o cara querendo se libertar, não sei das quantas, houve alguma lesão interna. Vamos resumir a ópera. Vocês viram o jornal aí? Tiveram que amputar a perna do rapaz. Confere? Então, vejam. Quem amputou a perna? O médico, evidentemente. Por que ele amputou a perna? Porque se ele não amputasse, o sujeito ia morrer. Teve uma infecção generalizada, começa a falência renal, falência disso, daquilo, hepática, e morre o cidadão. Então, esse é um dano iatrogênico. Iatros é cura, em grego. E o genos aí é gerar, né? Criar. Então, dano criado pela cura. Dano causado pela cura. O senhor sabe muito bem disso. O cidadão, por exemplo, tem uma isquemia, chamada isquemia de Volkmann, uma gangrena gasosa. Se não cortar o braço do cidadão, se for o braço, bem entendido, aquela infecção se espalha e morre. Então, o que faz o médico? Para evitar que o sujeito morra, para curar, né? Ou seja, evitar o mal maior, que é a morte, ele amputa o braço. Esse é um dano iatrogênico. Então, vejam, isso também acontece na medicina. Alguém pode culpar um médico que, para salvar a vida do cidadão, cortou o pé do cidadão? Claro que não. O que você prefere, meu companheiro? Ficar sem o pé ou morrer? O cara, acho que eu vou perder o pé. Está vendo que você é um cara muito vaidoso, né? Mas se cortar o pé errado... Ixi, daí está no mato sem cachorro. Essa história de cirurgia do lado errado, coisa impressionante. Eu fiz uma palestra um dia desse aí e mencionei que houve uma pergunta da plateia sobre cirurgia do lado errado. E um dia,
eu fiz uma palestra na Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, SBOT, em São Paulo, que havia um congresso. Então, o médico de Curitiba falou, o doutor, era juiz naquele tempo, será que o senhor poderia fazer as palestras, né, que eu tinha feito lá, até perto da minha casa, no hotel perto de casa, fui lá um sábado de manhã falar com os médicos. Nunca me recusei, em hipótese nenhuma. Né? E daí, essa palestra, que se eu pudesse fazer lá em São Paulo, eu falei, não, então vamos lá. Acabei indo. Daí vem um médico de Alagoas, rapagão, novo rapaz. Só que ele fez toda a formação dele nos Estados Unidos. Ele terminou a residência aqui no Brasil e foi para os Estados Unidos. E se especializou em ortopedia. Isso aí é um ortopedista renomado, o rapaz. E lá nos Estados Unidos, o que eles fizeram lá? Em ortopedia, principalmente ortopedia. Uma campanha nacional nos Estados Unidos, com cartazes nos corredores dos hospitais, assinale o lado certo. Que vocês não imaginam o número de cirurgias do lado errado, rapaz. Entendeu? Ou quase do lado errado. Ué, vocês não viram um dia desse que operaram o olho errado da moça aí? Confere? E logo em seguida que eu falei isso, aconteceu esse problema do lado errado. E eu sempre conto, o colega nosso, o João Vicente, nosso colega aposentado, até meu ex-assessor, foi fazer uma cirurgia do joelho. E ele é um cara meio peludo, né? E viu a enfermeira fazendo ali aquela famosa tricotomia, né? Tirando os cabelos ali da perna do cidadão, está no joelho. Ele olhou e falou, dona Maria, por que a perna direita, né? o joelho direito? O meu joelho que vai ser operado é o esquerdo. A sorte que ele tinha só sido sedado um pouquinho ali e viu. Já pensaram se ele tivesse uma cirurgia, uma anestesia geral, estivesse dormindo? Azulzinho não fez efeito. Não. E aqui em Londrina, teve um caso triste. Né? O rapaz tinha um testículo ectópico, testículo meio desviado. E que às vezes tu fica ali fora da bolsa escrotal, tá? Moral da história. Teve que fazer uma cirurgia aqui em Londrina. E o que aconteceu? O nosso brioso médico fez a incisão no testículo bom do cidadão. Aquele que não tinha problema nenhum. Vamos contar o que aconteceu. Infecção no bom. No bom que eu digo... São. Bom para fazer passar. Moral da história. Não sei se os colegas aqui viram esse caso. Né? A sentença é sua, Rafael? Olha, e o tribunal manteve em toto uma sentença do Rafael. Por quê? Infeccionou. E daí teve que extirpar o testículo, ou seja, o sujeito tinha um bom e um meia-boca. Ficou só com aquele coitado meio torto. Então, vejam, eu pergunto a vocês, num caso como esse, o juiz tem que perquirir culpa? Não tem, pessoal. Esse é um caso de presunção de culpa. Presume-se a culpa. Porque a cirurgia do lado errado é a mesma coisa que uma lesão, um corte, uma queimadura, numa área do corpo muito distante daquela que está sendo objeto da cirurgia, a área da cirurgia. Então, num caso como esse, não há dúvida, mas, em regra, é o seguinte, a medicina caracteriza em quase todas as suas especialidades uma obrigação de meio. Ou seja, o médico não pode prometer a cura, ele tem que procurar a cura, buscar a cura, empreender seus esforços, envidar seus esforços, aplicar toda a sua ciência para tentar obter a cura. Mas nem sempre é possível. Por mais que ele trabalhe bem, a cura, muitas vezes, está longe do alcance da atividade do médico, né? Por essas questões idiosincrásicas, questões peculiares ao próprio paciente. Mas vejam, isso não vem ao caso. Deixa eu só agora dar uma amarrada aqui. Se eu ficar falando muito, tem mais uma palestra, né? Então eu quero... Hoje é uma só? Ixi, então vocês vão ter que me aguentar mais um pouquinho, uns 5 minutos. Vejam bem, o problema é que surgiu essa teoria da perda de uma chance de que forma? Essa teoria, pessoal, os senhores viram lá a perda de uma chance. Não se indeniza. Aí que eu gostaria que os senhores percebessem. Essa teoria tem uma visão clássica da teoria, que surgiu no final do século XIX,
na França. A visão clássica está relacionada ao prejuízo. Vejam, só se aplica essa teoria quando há incerteza, né? Uma tese que insada de dificuldades, objeto aí de discordâncias, dissertações, controvérsias, e aí por diante. Agora eu pergunto a vocês, alguém tem dúvida que a perda do prazo para recorrer fez com que a parte, aquela que foi vencida, sucumbente, que perdeu, que queria recorrer, perdesse a oportunidade, a chance, a probabilidade de recorrer, de ter a sua tese reapreciada pelo tribunal? Tem dúvida quanto a isso, pessoal? Não tem. Então, veja o que é a perda de uma chance. É uma indenização autônoma, não pelo prejuízo final, que foi o bem da vida, que foi subtraído daquela parte, e ela não pôde discutir mais, mas da chance perdida, a chance que lhe foi subtraída. Vejam, é o caso típico daquela história do cavalo de corrida, que o transportador do cavalo de corrida sofre um acidente, acidenta o cavalo não chega a tempo para correr, era um campeão o cavalo. Eu pergunto a vocês, o dono do cavalo pode reclamar do transportador o prêmio que o cavalo deixou de ganhar em dinheiro ou a oportunidade de correr? Porque não, mas o cavalo fazia 10 corridas que não perdia nenhuma, nunca perdeu, era um campeão o cavalo. Ué, mas podia perder aquela. Quem pode afirmar que ele ganharia, em sã consciência, com 100% de certeza? Então, o que a gente indeniza? A chance perdida, a oportunidade. Muito bem. Já vou dar a vocês também as críticas a essa teoria. A teoria migrou para a área da responsabilidade civil médica, da seguinte maneira: o que acontece conosco na área da responsabilidade civil médica e hospitalar? Quando a responsabilidade do hospital deriva de ato essencialmente médico, tem que se provar a culpa do médico. Então, veja, o que nos interessa? Quando existe dúvida quanto à causalidade, eu não posso, em sã consciência, afirmar que foi aquele erro do médico, aquela desídia, aquela negligência que causou o dano. Não tem jeito de afirmar, eu tenho dúvida. Vou dar um exemplo a vocês. Exemplo do François Chabas, esse francês que esteve aqui em 91, proferindo uma palestra na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que foi primeiro trabalho que, daí, quando eu escrevi a minha dissertação, eu fui fazer uma palestra em Porto Alegre, e a professora Vera, lá da Federal do Rio Grande do Sul, Vera Jacó de Fradeira, me deu o artigo, um xerox do artigo desse professor Chabas, com essa palestra dele. Então, senhores vejam, esse exemplo ele dá. Diz que a mulher fica lá 1 ano consultando um médico, e o médico tratando uma infecção urinária da mulher. Ao cabo de 1 ano, ela procura um outro médico que diagnostica um câncer de colo uterino. Não dá outra. Esse, segundo o médico, começa a tratar o câncer, faz lá quimioterapia na mulher, radioterapia e tal, dali 6 meses a mulher morre. Confere? Quem pode afirmar em sã consciência que, se aquele primeiro médico tivesse diagnosticado corretamente o câncer na primeira vez que ele consultou a mulher, ela teria sobrevivido? Alguém pode afirmar que esse câncer é um câncer agressivo, câncer que ele tem uma progressão muito agressiva, principalmente no estadiamento já 3, por exemplo, né? 4 nem se fala, que daí vai matar mesmo. Muito bem. Só que alguém tem dúvida que o fato de esse médico não ter diagnosticado corretamente subtraiu pelo menos uma oportunidade dessa mulher viver um pouco mais, ou, quem sabe, até sobreviver? Não tem dúvida. Então, vejam, foi o erro do médico em não diagnosticar que causou a morte? Ninguém sabe. A causalidade aí é duvidosa. Ela resulta totalmente impossível de se estabelecer. Porque, se for possível, não tem que aplicar a teoria da perda de uma chance. Daí é indenização por culpa, normal. Confere? Então, senhores, vejam, esse evento é o evento que está claro, morreu a mulher. Só que também essa teoria se aplica quando o prejuízo é duvidoso. Senhores, vejam o caso que aconteceu em Curitiba, acho que até contei aqui numa palestra anterior, vou repetir para vocês. É um caso que tem se repetido.
volta e meia. Aquele caso do cidadão, que era técnico de um laboratório de São Paulo, tal de cor de vida, CORD, né, de cordão, cor de vida. E qual era o papel desse técnico? A mulher dava à luz, ele vinha lá e coletava as células-tronco do sangue contido no cordão umbilical. O cara colhia na hora ali, até meia hora após o parto, aquele sangue do cordão umbilical, acondicionava numa bolsa de gelo, aquele negócio todo, e levava para São Paulo. R$ 4.500 para colher o material, né, mais as despesas e tal, e R$ 800 por ano para manter aquele material congelado. Lá no futuro, se essa criança necessitasse de algum tratamento que dependesse de célula-tronco, né, seria aplicada essa célula-tronco aí e tal. Eu pergunto a vocês, e o que aconteceu? Foi naquele tempo daquele apagão aéreo aí, e o cidadão não chegou a tempo. Quando ele chegou, já não prestava mais a célula-tronco. E o pai e a mãe da criança moveram uma demanda em face do hospital, pedindo a devolução do dinheiro e dano moral. O juiz, em Curitiba, a sentença bem fundamentada, ele mandou devolver o dinheiro, mas não reconheceu o dano moral, dizendo o seguinte: esse prejuízo é apenas uma expectativa, é um exercício de futurição, é algo que pode nunca ocorrer. Por isso eu não vislumbro aí dano moral. Chegou no tribunal, a Câmara de Responsabilidade Civil, se não me engano, a 9ª Câmara de Responsabilidade, 10ª Câmara, entendeu que não, que esse prejuízo, essa perda da oportunidade, perda da chance de acontecer isso no futuro, é séria, real e séria. Não é apenas uma expectativa, um exercício de imaginação. Pode ocorrer. E deu R$ 20 mil, 10 mil para o pai, 10 mil para a mãe, pela perda daquele material. Então, senhores, vejam o que é essa tal da perda de uma chance. Vejam, a gente pode resumir. É claro que eu estou resumindo ao máximo, mas quando ocorre visão clássica, o prejuízo, ninguém sabe se aconteceria ou não. Vejam, lá no Rio Grande do Sul, tentando aplicar a teoria da perda de uma chance, um funcionário de um supermercado, ele sofreu um acidente no supermercado e perdeu a visão de ambos os olhos. E ele, o advogado pediu a indenização correspondente, a pensão alimentícia, correspondente ao que ganha um médico recém-formado. Porque ele estava no 2º grau, era um excelente aluno, iria fazer medicina e, no futuro, ele seria médico. E o fato de ser cego proibiu, né, de ser, pelo menos, médico, cirurgião. Ali. Pode ser psicólogo ou psiquiatra, alguma coisa. Mas, veja, de qualquer maneira, o tribunal entendeu que não, que aí esse é um evento futuro incerto. O futuro é um evento que depende da nossa imaginação, quer dizer, não é alguma coisa palpável. Não é? Então, senhores, vejam, o que é essa tal de perda de uma chance? Perda de uma chance não se indeniza o prejuízo final, indeniza-se a oportunidade perdida, essa chance perdida, que tem que ser real e séria. Recentemente, o ano passado, um desembargador lá de Curitiba, até meu amigo e meu compadre, ele julgou um caso que uma criança foi atacada por cães, Rottweiler, né, 2 cães, uma criancinha de 1 ano e 7 meses. Só que a criança, daí chamaram a polícia, quando a mãe viu, né, lá no cercado lá dos cachorros, no canil, né, a criança estava ali, chamaram a polícia, chegaram os soldados da polícia militar, mataram os cães a tiros, porque não tinha jeito de tirar a criança dali, e levaram no hospital. Só que a criança com lacerações profundas, no abdômen, nas nádegas, na cabeça, e tinha perdido todo o sangue, praticamente. Daí, o médico que estava lá, um plantonista, falou, pelo amor de Deus, leva para Curitiba, que eu não tenho o que fazer aqui. Daí a polícia não quis levar. Pô, nós não podemos, é a única viatura que tem aqui em Piraquara, e não podemos sair daqui. Daí pegaram um táxi para levar. Daí, o pai e a mãe moveram uma demanda em face do Estado do Paraná, pela omissão da autoridade policial em conduzir a criança, e do hospital, lá de Piraquara, que não deu atendimento, fez com que perdesse a chance daquele atendimento imediato. O que entendeu o tribunal, e foi acompanhado esse desembargador pela unanimidade da Câmara? Que a chance não existia, que a criança já estava morta, ela não tinha chance, oportunidade nenhuma de sobrevivência. Então, se não existia chance, também não se aplica a teoria. Agora, o que eu queria que os senhores imaginassem é que essa teoria da perda de uma chance, ela é uma teoria onde a quantificação do dano nunca corresponde ao prejuízo final.
mas é parcial, porque não se indeniza o prejuízo final. Não se indeniza, por exemplo, o prêmio lá que o cavalo deixou de ganhar. Não se indeniza a morte, mas a perda da chance de obter a cura ou a sobrevivência. A perda da chance de o cavalo ganhar o grande prêmio. A perda da oportunidade, da probabilidade de a parte ter o seu recurso provido lá no tribunal. Os senhores entenderam? Então, vejam, recentemente, até o meu pré-claro, o desembargador Guilherme estava comigo, um colega nosso, o filho dele é médico, e um rapazinho, amigo, eu digo rapazinho que é bem jovem, conheci criancinha, né? E um amigo dele, também colega de turma lá de medicina, o menino não diagnosticou de pronto um caso de leucemia. E o caso se agravou, né? Esse caso de leucemia de uma criança, e a criança acabou morrendo. E os pais atribuíram essa morte da criança ao não diagnóstico por parte desse rapazinho que trabalhava num posto de saúde, saúde da família, por aí, um postinho de saúde. E quanto que o juiz combinou de indenização? R$50 mil de danos morais. Quer dizer, o senhor imagine um rapaz recém-formado em medicina, que ganha ali por plantões que ele faz e tal, 50 mil, né? Mais juros, correção monetária, e aí por diante. E, vejam, é claro que aí esbarramos naquele outro assunto que eu tinha reservado para a gente falar, que, infelizmente, eu não vou tomar o tempo de vocês, mas é a questão do erro de diagnóstico. O erro de diagnóstico, em regra, é excusável. O médico não é obrigado a acertar 100% dos diagnósticos. Ninguém é capaz de acertar 100% dos diagnósticos. Mas por que o médico responde pelo erro de diagnóstico? Quando a conduta diagnóstica, aquilo que qualquer outro médico no lugar dele faria, ele não fez. Entenderam? Aquele médico que teria que obrigatoriamente pedir um determinado exame para constatar uma enfermidade, e ele dispensou o paciente sem pedir o exame. Então, o que se condena é o erro de conduta diagnóstica. Na Bélgica, um médico foi acusado de erro de diagnóstico. O que fez o tribunal? Pegou 10 médicos com a mesma formação daquele médico e submeteu aquela mesma situação de maneira anônima aos 10. 8 erraram o diagnóstico e 2 acertaram. O tribunal absolveu o médico, dizendo, se 8 erraram, quer dizer, esse médico não agiu culposamente. Quer dizer, ele não pode acertar em 100% dos casos. O problema da perda de uma chance é justamente essa questão estatística. E nós não podemos somente levar em consideração esse aspecto. Por exemplo, nos Estados Unidos, indeniza-se a chance perdida quando, estatisticamente, essa chance é superior a 50%. Na maioria dos estados americanos, só quando a chance, por exemplo, de sobrevivência do paciente, naquela hipótese, é de mais de 50%, estatisticamente. Também, para quantificar, nós não podemos ter esses critérios numéricos, inflexíveis. Aí também tem que se partir por prudente arbítrio, como no dano moral. O juiz tem que ter uma certa equidade, tem que verificar, e aí por diante. O que está havendo hoje na responsabilidade civil é esse conceito de reparação integral. Então, aí todo dano, tudo aquilo, nós temos que tomar cuidado, porque os danos hoje estão se especializando. Então, e os advogados, cada vez mais, né, os senhores que estão aqui, os futuros advogados, vão pedir tudo quanto é dano. Eu vi um caso interessante aqui em Londrina, que caiu lá na minha câmara, no tribunal, quando eu estava numa alçada. O caso foi o seguinte, uns 8, acho que 8 por aí, eu não lembro exatamente, tenho com certeza mais de 5 partidos políticos publicaram um manifesto contra um candidato aqui em Londrina. E o candidato ingressou com tantas ações de reparação de dano moral quantos eram os signatários da carta. Entenderam? Então, tinha 8 ações contra cada um desses que assinaram a carta. Então, vejam, vamos imaginar o seguinte, se fosse um só, quanto daria aquilo de dano moral? Vamos chutar, R$20 mil. Confere? E a ofensa
Então, o conteúdo da carta era um só. E 8 assinaram a carta, assumiram a autoria daqueles ditos ali, daquelas afirmações ofensivas ao cidadão. Então, ao invés de ganhar 20, o paciente, o ofendido, receberia 160 mil. Entendeu? É o caso. Por exemplo, eu julguei um caso lá em Curitiba de genro. O tal do cidadão que morreu tinha 4 filhas casadas, portanto, 4 genros. Certo? E quem moveu a ação pela morte do pai e sogro? As filhas e os genros. E daí? A juíza que julgou, ela entendeu que não estava provado o vínculo afetivo entre o genro e o sogro. Né? Não se provou. Quer dizer, a prova que foi feita ao longo da instrução probatória não deixou claro que era aquele genro que todo domingo estava lá com o sogro, que levava o sogro para passear, ia no futebol com o sogro, absolutamente nada. E daí chegou lá para eu ver, né, para reapreciar. A culpa existia. Então, quer dizer, quanto à indenização em relação à viúva e às 4 filhas, né, aí é um dano in re ipsa, porque o filho sente a morte do pai. É claro que o que vai haver, quanto à quantificação, é o juiz perguntar: você convivia com seu pai? Você morava aqui na sua cidade? Às vezes o sujeito fazia 30 anos que não via o pai, ou 20, 10. Né? Então não tinha lá. Então, isso se reflete na quantificação. Mas que há o dano moral, sem dúvida. É o dano considerado no fato em si. Né? Agora, nesse caso, eu entendi também que, se nós multiplicarmos a possibilidade de lesados, no caso do dano moral, por exemplo, a família, pegar genro, sobrinho, neto, todo mundo, quer dizer, haja dinheiro para o causador do dano pagar para esse povo todo. Né? Então, por isso que nós temos aí, né, no máximo, e com uma orientação do Código Civil, para outra hipótese que é aplicável a esse caso, que vai até o 2º grau. Né? Depois tem que parar por ali, senão nós multiplicamos ao infinito essa possibilidade, da mesma forma que, se nós extrairmos todos os danos possíveis, esses danos, dano juvenil, dano ao projeto de vida, dano disso, dano, aí vai dando, perda de uma chance, e acumulando tudo isso, aí haja dinheiro para quem vai pagar. Claro que, se tiver, tudo bem, né? Mas, de qualquer maneira, nem sempre tem. Então, senhores, eu gostaria que vocês tivessem em mente, é interessante essa história da perda de uma chance, que hoje o nosso Superior Tribunal de Justiça tem aplicado em várias situações, a perda de uma chance. Né? E o que nos interessa aqui é principalmente essa, porque vocês não podem confundir a perda de uma chance com lucro cessante. Vejam bem, qual é a característica da perda de uma chance? Falei para vocês, é a dúvida. Então, vejam, dúvida quanto ao prejuízo, dúvida quanto à causalidade, dúvida se aquele bem da vida ou aquele benefício iria se concretizar ou não. Temos dúvida. Se eu tiver certeza, lucro cessante. Confere? Eu, simplesmente, aquele ato cortou a minha possibilidade de obter um lucro, que está cabalmente provado, aquele lucro. Nesse caso, não é perda de uma chance, é lucro cessante. Então, vejam, a perda de uma chance, ela fica a meio caminho entre os danos emergentes e os lucros cessantes. Tem mais a ver com dano emergente, né? Essa reparação. Só que, na verdade, as críticas, agora eu falo a vocês. Em França, por exemplo, o Savatier, René Savatier, os maiores civilistas franceses, ele criticava a teoria dizendo: paraíso dos juízes em dúvida. O juiz, para não deixar essa indenização, para dar 0, aquela história do tudo ou nada, ele dá alguma coisinha. Né, na perda de uma chance, uma indenizaçãozinha parcial. Só um cala-boca, dali um caraminguá para o cidadão. Mas, só que a teoria, o nosso STJ, vem aplicando. E só gostaria de recomendar a vocês, tem um livro de um gaúcho, radicado lá em Santa Catarina, professor da Federal de Santa Catarina, chamado Rafael Petef da Silva. A perda de uma chance, a reparação pela perda de uma chance no direito civil brasileiro. É da Atlas, aquela editora Atlas, 2ª edição.
O livro é excelente, é a melhor obra aqui no Brasil que tratou da perda de uma chance. Eu abordei no meu primeiro livro, depois dessa minha dissertação, né, está em 7ª edição, esgotou. E esse aqui também é a primeira edição, esgotou. Os caras, vou te contar, o pessoal não tem gosto. Né? Mas aqui o detalhe é o seguinte, o médico se interessa e o pessoal do direito. Né? E aqui eu fiz uma pesquisa nova. E naquele culpa médico ônus da prova, eu desenvolvi mais a teoria da perda de uma chance. E aqui eu fiz uma pesquisa nova sobre a teoria da perda de uma chance. E aqui também, aí vão dizer, esse cara está fazendo comercial do livro aqui. Mas ainda nem saiu a 2ª edição. O problema é o seguinte, eu falei sobre erro de diagnóstico, fiz uma pesquisa também, me aprofundei um pouquinho mais na pesquisa do erro de diagnóstico. Então, se vocês tiverem um dia alguma questão, a outra coisa, também abordei aqui, com bastante vagar, a questão da obstetrícia, que é um problema. Eu tenho uma nora, até me deu uma neta agora, dia 22, né? A Laís, e essa minha nora, Andressa, é pediatra, e ela trabalha com obstetrícia. Eu, no dia que eu estava lá esperando, mais nervoso que meu filho, lá na maternidade, né? Imagine, meu filho, que eu pensei que fosse ficar nervoso, estava calmo, até se paramentou de médico ali para documentar o parto, e o sogro, né, da Andressa, o avô, quase morrendo ali. E, na verdade, o que acontece é o seguinte, vocês vejam, na obstetrícia, a frustração da expectativa. Fiquei imaginando aqui naquela hora, já pensou aquela alegria, esperando o nascimento da criança, tal, acontece algum problema, que às vezes nem depende do médico, mas uma frustração, um problema de um parto distóxico, né? Tanto que a gente vê. Então, obstetrícia é complicado, que são 2 seres, é a gestante e o ser nascente. Quer dizer, então, pode haver uma zebra até atingindo tanto um quanto o outro. Então, é problemático, né, obstetrícia. E aqui eu fiz um bom apanhado da questão da obstetrícia. E mais, abordei também a questão do falso positivo. Já pensaram? O cara faz o exame de sangue e vem lá no laboratório e fala, está com AIDS, meu. HIV, o cara sai lá de morto. Né? E é falso positivo. O cara não tem AIDS, não tem nada, né? Nunca teve. Câncer. Falso positivo, diagnóstico de câncer. Olha, pessoal, eu peço perdão a vocês pelo aligeirado das considerações, mas simplesmente para vocês terem uma ideia muito genérica aí da responsabilidade civil, médica e hospitalar. Eu agradeço a atenção com que vocês me ouviram, peço desculpas. Né? Eu gostaria de fazer dar uma palestra, até preparei aqui, peguei os textos, 3 textos, mas eu acho que acabei falando de acordo com a minha memória aí. E eu agora me coloco, como a gente tem algum tempinho ainda, se vocês quiserem fazer qualquer pergunta, eu ficaria muito feliz aí, se eu puder responder. Quero mais uma vez agradecer a presença de todos, muito especialmente dos nossos acadêmicos da UNOPAR, nossos cursistas da Escola da Magistratura, meus queridos colegas juízes, que até me emocionam com a presença, que já ouviram isso umas 10 vezes, né? Mauro Tissanelli, doutor Rafael, e dizer o seguinte, senhores, os senhores, aqueles que estão frequentando a escola, saibam que o Tribunal do Paraná, nosso Tribunal de Justiça, se sente muito honrado de recebê-los a todos, no dia que forem a Curitiba para conhecer o nosso tribunal, também será um prazer muito grande, né? Aí os nossos acadêmicos da UNOPAR. Então, a todos, muito obrigado e estou à disposição para qualquer dúvida. Obrigado, senhor. Alguma pergunta? Já que o professor, o desembargador Kfouri se colocou à disposição, é uma boa oportunidade. Bom, enquanto vocês formulam as questões, não vão alegar depois a perda de uma chance. Né? Essa até eu perderia, Catedral. Eu gostaria de entregar, desembargador Kfouri, o certificado emitido pela Escola de Magistratura, Núcleo do Paraná, Núcleo de Londrina, e pela UNOPAR, que registra a sua palestra nessa noite. Gostaria de pedir ao Dr. Mauro que fizesse a entrega do certificado para o senhor. Eu queria passar por Guilherme. Opa, entregamos em conjunto. Se eu entregar um, não entregar outro. Obrigado. Estou devidamente certificado. Obrigado. Eu quero certificar a vida dele.
A Escola da Magistratura também tem a honra de entregar ao nosso palestrante os exemplares dos 4 volumes da revista Direito Vivo. É uma reedição, como o desembargador Miguel Kfouri lembrou, a Escola da Magistratura de Londrina já possuía, há um tempo atrás, a revista Direito Vivo. Ela ficou inerte durante alguns anos, e depois, em 2007, nós decidimos na escola, sob a coordenação do professor José Ricardo Alvaresiano, reeditar a revista Direito Vivo. É uma revista acadêmica, jurídica, científica, onde há a oportunidade dos juízes, promotores, advogados, professores da escola e principalmente os alunos de publicarem os seus trabalhos. E isso, para quem tem interesse na vida acadêmica, é um incentivo, né? E há toda uma divulgação do trabalho, e também conta como título para o profissional que tem esse interesse. E fazemos também, nessa noite, uma doação à Biblioteca da Unopar, também dos 4 volumes já editados pela Escola de Magistratura. Aproveitando... Pois não? Então, o doutor Bruno vai usar a palavra para fazer a sua pergunta. Boa noite, desembargador Kfouri. Uma honra tê-lo aqui em Londrina, como sempre. Amém. Desembargador, falando nessa questão de erro médico, não da perda de uma chance, mas de outra responsabilidade do médico. Conversando com alguns amigos médicos e cirurgiões, me comentavam o seguinte, que a chefia do centro cirúrgico não é do médico, é do enfermeiro responsável pelo centro cirúrgico. E que é este enfermeiro responsável para verificar se o material está no centro cirúrgico, se o centro cirúrgico está esterilizado e etc. e tal. A pergunta que eu lhe faço é a seguinte: o médico, diretor da cirurgia, ele alberga essa responsabilidade do enfermeiro ou não? As responsabilidades estão separadas, cada qual com a sua atribuição? Muito bem. Pergunta muito boa, doutor Bruno, e eu vou, muito rapidamente, responder aos senhores. Só para começar a resposta. No hospital, se realizam 3 tipos de atos. Atos extramédicos, atos paramédicos e atos essencialmente médicos. Então, vejam, atos extramédicos são esses atos, quase todos, que se vinculam à permanência do doente nas dependências do hospital. Então, atos de hotelaria, esse negócio de alimentação, né? Eu sempre aproveito para contar aquela piadinha, né, do Barão de Tararé, que dizia: pobre, quando come frango, um dos 2 está doente. Porque antigamente, o cara ia para o hospital, era só canja de galinha, né? Então, a pobre, quando come frango, um dos 2 está doente, né? Ou frango ou cidadão. Mas veja, qualquer tipo de equipamento, se causa dano, o hospital responde pelo Código de Defesa do Consumidor, responsabilidade objetiva. O manuseio do paciente, a incolumidade física do paciente nas dependências do hospital. Tivemos um caso aqui com o pai de um colega nosso aqui, que sofreu uma queda, a enfermeira foi apoiá-lo para ir ao banheiro e não aguentou o peso do paciente, se fraturou, tal. Não morreu em função disso, algum tempo depois, mas sei lá se colaborou, né? Mas vejam, então esses são os atos extramédicos. Existem os atos paramédicos. São atos, em regra, realizados pelo pessoal técnico de enfermagem. Por exemplo, alimentação parenteral, soro. Então, pegar a veia do cidadão, colocar soro, enfim, colocação de aparelho engessado, aquilo que eu falei a você, vai colocar o gesso, aperta demais, né? Dá aí um problema de isquemia, gangrena, enfim, tudo aquilo que o pessoal de enfermagem faz sem a supervisão direta do médico, sem que se caracterize o ato essencialmente médico. Responde o hospital pelo Código de Defesa do Consumidor, se houver um dano. Atos essencialmente médicos são aqueles que só o médico pode realizar. Nesse caso, para que o hospital responda, tem que se provar a culpa do médico, imperícia, imprudência ou negligência.
Segundo, veja a questão que o doutor Bruno figurou. Centro cirúrgico. Está lá o cidadão, deitadão, cirurgia. A cirurgia pressupõe duas ações. Analgesia, que é isolar, né, os condutores da dor ali, o cara não sentir dor. Então, são drogas, fármacos, gases, que dão aquela analgesia, suprimem a sensação de dor, e sedação, para você dormir. Existe um problema chamado despertar perioperatório. Acontece ao redor de 2% da cirurgia. O cara dá uma acordada. Já pensaram, se ele acordar, ele não tem como se mexer, mas ele ouve. O cara diz, esse não escapa. Esse é brincadeira. Mas veja, nos Estados Unidos, isso aí dá indenização. Esse despertar perioperatório. Mas veja, então, o sujeito que está ali sendo operado é quem menos sabe do que está acontecendo. Daí vem as teorias, doutor. Uma teoria é a chamada teoria do capitão do barco, capitão do navio. Isso aí é uma teoria inglesa, entendeu? Que tudo que acontece no navio é culpa do comandante. Então, se eu estou no restaurante do navio, vem um garçom servir a sopa e derrama a sopa no meu smoking, quem responde? É o comandante, porque não treinou bem o cidadão. Não era aquele esquetino, aquele do Vada a Bordo lá, esse do Costa Concórdia. Mas veja, então vamos transpor isso tudo para a questão da equipe cirúrgica, na sala de cirurgia. Efetivamente, tem uma enfermeira na sala de cirurgia que é chamada de circulante. Essa circulante que fica ali olhando. Agora, perdoe-me os seus amigos médicos, mas essa questão de contar o instrumental, contar gases, compressas, o responsável é o médico, é o cirurgião-chefe. Entendeu? Vejam, o que alguns médicos fazem? Porque não tem jeito, pessoal. Há cirurgias que produzem tanta hemorragia, tem tanto sangue, que não se identifica o que é a gase, a compressa, e o que é o sangue, que aquilo fica encharcado de sangue. Então, alguns médicos, antigamente, mais, sei lá, calejados, sei lá o quê, o sujeito amarrava até com linha de pescar, entendeu? Para não deixar dentro, puxava do negócio para não deixar dentro. Então, vejam, hoje, o cara tem que contar. Quantos gases que eu comecei isso aqui? Com 10. O cara vê o resto ali, a enfermeira que conte. Mas quem vai responder? Se esquecer uma dentro da barriga. Ó, recentemente, na Argentina, um médico esqueceu o óculos de leitura na barriga. Uma moça, uma mulher, tanto quanto obesa, esqueceu o óculos. Lá em França, eu já tinha lido isso no Carvalho Santos, o cidadão esqueceu o pince-nez. O pince-nez tudo bem, né? Que era aquele óculos só que não tinha aro, né? Só tinha um negócio para segurar aqui. Agora, o óculos de leitura, daí é dose. Ali, ó. Então, vejam, lâmina de bisturi, pinça, grampo, sei lá o que o cara esquece dentro. Placa, rapaz. Esqueceram na barriga da mulher uma placa do bisturi elétrico, que pesa uns 800 gramas dentro da barriga. Então, vejam. Agora, aí, só teremos que estabelecer quem vai responder. Né? Eu, ainda, se tivesse que julgar esse caso, para o médico dizer que a responsabilidade não é dele, é objetiva do hospital, quer dizer, para o paciente, tanto faz como tanto fez. Né? É muito melhor que responda ao hospital, à luz do Código de Defesa do Consumidor, porque aí responde objetivamente. Mas, de qualquer maneira, ainda, a responsabilidade, nesse caso, a mim me parece que é mais do cirurgião-chefe. É claro que a gente tem que ver a divisão das atribuições. O cirurgião-chefe, por anestesia. O anestesista é um especialista, tão especialista quanto o cirurgião. Quer dizer, o cirurgião não entende anestesia. Se é um dano anestésico, como nós podemos condenar o cirurgião? Por que culpa solidária, concorrente dele? Responsabilidade solidária. Como que ele pode interferir? Só se for um erro crasso do anestesiologista, que ele teria que obrigatoriamente ver e falar para o cara, ó, companheiro, está acontecendo isso. Agora, se for uma questão técnica, o especialista é o anestesiologista. Então, vejam, questão do auxiliar. Teve um caso que foi julgado pela STJ,
que a obstetra, a médica auxiliar, foi condenada pelo mau manuseio do bisturi elétrico, eletrocautério, e condenaram também a chefe. Agora vejam, será que a obstetra, fazendo a cesariana, pegando a criança, tirando, ali se preocupando, dando a criança ali para o pediatra, aquela história toda, teria que se preocupar com aquilo que é função do outro médico auxiliar, que era uma outra médica? Eu ali não daria a responsabilidade solidária. Eu acho que responderia sozinha a auxiliar. Entendeu? Mas o STJ responsabilizou as duas. Então, agora, essa questão da responsabilidade da equipe cirúrgica, a responsabilidade civil do grupo, vocês não vão esquecer, que é fácil de lembrar. Quando vocês puderem identificar quem foi o causador do dano, responde o causador do dano. Se vocês não puderem identificar quem, naquele grupo de 3, 4, causou o dano, responde o grupo. Entendeu? Então, é esse o caso. Então, hoje, já não se leva tão ao pé da letra essa questão do chefe da equipe cirúrgica. Vamos ter que analisar, ver se efetivamente aquele controle estava ou não, né, a cargo dele. Mas essa história de esquecimento, doutor Bruno, aí, veja, eu nunca vi um acórdão, e faz mais de 20 anos que eu leio esses acórdãos. Né? Nesse meu livro, Responsabilidade Civil do Médico, na primeira edição, que aqui foi fruto do meu mestrado aqui em Londrina, eu li todos os acórdãos, sem tirar um, rabo a rabo, entendeu? Então, depois, é claro, agora, com essa facilidade de pegar acórdão na internet e tal, eu datilografei, né, no meu computadorzinho mequetrefe daquele tempo. Então, vejam, mas é mais difícil. Acho que aí essa história de esquecimento das gases, desse material, esqueceu no organismo, negligência. É o caso típico, é só quantificar o dano. Esqueceu, causou dano. Porque, às vezes, pessoal, o esquecimento não causa dano. Esqueceu uma lâmina de bisturi, forma um tecido fibroso em torno da lâmina e não causa dano nenhum. Pessoa, qual o dano? Ela vai tirar uma radiografia no futuro, vê aquela lâmina de bisturi na barriga. Não fez nada até então. Entendeu, doutor? Doutor Miguel, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, mais uma vez conosco no Unopar. Agradecer aos alunos da escola, da magistratura, do nosso pessoal da Unopar, do curso de Direito, e convidá-los para que estejam aqui amanhã, nesse mesmo horário, para a continuidade da sexta jornada. Muito obrigado por todos.